Shalom. Rapaz, hoje nós tivemos um culto poderoso na parte da manhã. Quem estava aqui de manhã? Pega no caderno desses dois aí. Queridos, foi extraordinário. Tem mais. Hein? Nós estamos no ano do aceleramento. Queridos, pensa no aceleramento. Eu estou acelerado, começou acelerado e eu estou acelerado até hoje. No 12. Estou menos acelerado no serviço que o Lucas, mas o Francisco não deixou eu trabalhar não. Graças a Deus, eles chegaram lá. Mas, fora isso, mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que você quer que Deus acelere em você, pessoalmente dizendo, nesse ano? Eu quero ler um texto aqui com você, Provérbios 16, versículo 9. Fala o seguinte: no coração o homem planeja o seu. Vixe, o povo está dormindo. Ô Fabrício, louvor parece que não acordou o povo não, hein? No coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aqui está falando de duas coisas. Está falando de planejamento e quem te ajuda a executar o planejamento. Se você não planejar, Deus não vai dirigir. É tipo construir uma casa. Você faz a planta, o engenheiro faz a planta, você vai lá e executa o serviço. Aqui está falando o seguinte: você planeja e o Senhor mostra onde você tem que ir. Planejou, pisa aqui. Planejou, é que tá planejamento. Fala planejamento. É isso que esse provérbio está dizendo para a gente. Quem começou o ano planejando o ano aqui? Levanta a mão. Francisco ajudou um pouquinho a planejar o meu lá no meu serviço. Aqui, Francisco, estou planejando isso. Se você não planejou, Deus não vai fazer, queridos. Você precisa planejar. Se você não planejar, Deus não vai te acelerar. Se não tiver planejamento, não tem aceleramento. O que Deus vai acelerar na sua vida é aquilo que você planejou. Fala isso para o irmão que está do seu lado e fala assim: o que Deus vai acelerar na sua vida é o que você planejou. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prioridade e necessidade. Os dois têm muita diferença. Hoje eu fiz eu não vou falar dinâmica, eu vou falar ato profético. Amém? Hoje de manhã foi top demais. Quem tem necessidade aí? Levanta a mão, quem tem necessidade? Estou precisando emagrecer mesmo. Você viu aqui, queridos? Quase que eu não dou conta de abrir os cadernos aqui, véio. Quem tem prioridade aí? Quem tem necessidade? Necessidade. Glória a Deus, eu também tenho. E quem supre a minha necessidade é o Senhor, e a sua também. Só que só acontece quando eu coloco na mão dele. A minha necessidade, quem supre é o Senhor. Mas a prioridade é eu que busco. Avisa para o seu irmão isso aí. Fala assim: a prioridade é responsabilidade sua. Eu vou pegar aqui a minha necessidade, amém? Eu tenho algumas necessidades. Eu necessito urgentemente de trocar meu carro. Fala assim: é uma necessidade. Trocar o meu carro é uma necessidade. Eu preciso urgentemente comprar uma casa. Fala assim: é uma necessidade. Aí eu vou pegar aqui 2 papéis, que é a minha necessidade. E se você tiver também uma necessidade, eu vou pegar um aqui e vou partir no meio. Porque senão acho que não vai dar, não. E se você tem também uma necessidade, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui e vai pegar a sua necessidade. É uma necessidade que eu tenho, e vai ser um papel. Cada papel você vai guardar aí a sua necessidade. Agora, se você não tem, você não precisa vir buscar o seu papel aqui, tá?
É só quem tem. Por que eu preciso urgentemente comprar um carro? Queridos, tem algumas pessoas aqui que moram lá no mesmo condomínio que eu. O meu carro sai acordando todo mundo 5 horas da manhã. Pode vir, viu, queridos? Não tem problema não. Pode fazer fila, pode ficar à vontade. E aí, quando eu ligo meu carro, o carro começa... Parece que não vai parar mais. E aí eu acordo todo mundo do condomínio. Aí eu penso assim, meu Deus, quando é que esse carro vai parar com isso? Só que é só um milagre. Parte no meio para dar para todo mundo, tá? Senão não dá. Tipo assim, se você tem 3 necessidades, corta em 3 vezes. E aí, queridos, então é uma necessidade que eu tenho de trocar o meu carro. Só que também na minha vida existe uma prioridade. A prioridade, queridos, está lá em Mateus 6, versículo 33. A nossa vida, ela é cheia de problemas, ela é cheia de... Você tem problemas igual eu? Queridos, parece que todo dia eu acordo com um problema diferente. Eu estou igualzinho aquele pastor lá dele. Como é que é o nome dele? Pastor... esqueci o nome dele. Todo dia eu tenho um problema. Então, nós somos cheios de problemas. Ou familiar, ou na saúde. E nós temos esse desafio do problema. E o texto, Mateus 6, versículo 33, vai dizer o seguinte. Rapaz, glória a Deus que vocês é igual eu. Tem necessidade. Todo mundo levantou, mãe. Olha só. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua, e todas essas coisas serão a você. Então, o que é prioridade? Só tem na Aju aqui no culto hoje. Prioridade é o reino de Deus. E o que é necessidade? Outras coisas. É o que eu disse, é o carro, é a casa, é uma roupa, é comida, é tênis, é essas coisas. Isso aí é outras coisas, a necessidade. Só que elas precisam dar juntas, quanto à prioridade, quanto à necessidade. Porque sem a necessidade, quase eu não vivo, e sem a prioridade, é pior ainda aí, que eu não vivo mesmo. Por isso que Deus não descarta a necessidade. Quem está com a necessidade aí? Levanta ela aí para cima. Levanta. Agora faz uma bolinha com ela. Faz uma bolinha com a necessidade. Se você tem 2, faz 2 bolinhas. Eu tenho 2. Hoje, muitas das vezes eu olho e vejo que nós estamos buscando em primeiro lugar, a nossa necessidade. Primeiro, eu preciso trabalhar. Primeiro, eu preciso comprar meu carro. Primeiro, eu preciso cuidar do meu cachorro. Primeiro, eu preciso comprar meu tênis, eu preciso comprar minha roupa. Em vez de nós buscar a prioridade, que é o Senhor. Esse é o meu mal e é o seu mal. Primeiro buscamos a necessidade e depois a prioridade, mas hoje você vai aprender que a prioridade, ela é essencial. Israel passou 3 anos e meio sem chuva. Imagina aqui comigo, Uberlândia, o Triângulo Mineiro sem chuva. Eu penso que com 1 ano e meio já acabou tudo que tinha que comer. Eu penso que já acabou, porque nós não temos o discernimento de pensar no amanhã. Nós não pensamos que amanhã vai acabar e logo nós gastamos tudo que temos. E aí, Israel, 3 anos e meio. Se fosse aqui com 1 ano e meio já não tinha nada. Eu creio que com 3 anos e meio lá também já estava quase zerado. Então qual que era
a necessidade daquele lugar? O quê? Chuva. A necessidade era chuva. Sem chuva eles não colhiam, eles não plantavam. Então logo a necessidade era a fome, era a chuva. Eu quero ler com vocês aqui 1 Reis 18, versículo 13. Fala assim: por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneci comida e água. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor Deus, ó Senhor é Deus. Meu Deus, eu confundi vocês e vocês me confundiram. Vamos de novo. O Senhor é Deus. Sabe por quê, queridos? Porque aqui aconteceu um milagre. Ele conseguiu esconder 100 profetas. E quando o povo viu aquilo lá, o povo falou: uau, o Senhor é Deus mesmo. Quem já usou essa expressão aí? O Senhor é Deus mesmo. Quem já recebeu um milagre na vida aí? Quando acontece um milagre, o que eu falo? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Só que lá naquele tempo, queridos, no meio de 100 profetas, o pastor Fabrício mandou um texto hoje. Que revelação braba. Ele mandou para o senhor também. Ele falou o seguinte: no meio de 100 profetas, um estava disponível. Quem que Deus usa? O disponível. Deus só usa. Na hora que ele mandou aquilo lá, quase que eu dava uns tapas na orelha dele. Você falou isso antes, irmão. Vou botar no meu esboço aqui. Deus usa o disponível. Ele que estava disponível, irmão, para terminar aquilo que Deus precisava fazer. Então, logo você precisa terminar aquilo que Deus precisa fazer aqui na terra, mas se você estiver disponível. Amém? 1 Reis 17, versículo 7. Não vou ler esse texto aqui não. Vou passar. Aí Deus manda Elias. A apóstola também mandou uma no meu peito aqui hoje, que foi brava. Eu peguei, tá? Eu peguei. Ela falou o seguinte, que eu não ia falar isso aqui, nem tá no meu esboço, mas eu li e estudei um pouquinho sobre, que Elias, ele necessitou fazer uma oferta da necessidade dele para que caísse chuva em Israel naquele tempo. Lembra que eu preguei aqui esses dias que eu ofertei a minha necessidade? Quem lembra? Não sei se você lembra, não sei se foi no culto live. Se você não ofertar a sua necessidade, vou usar outro termo. Se você ofertar a sua necessidade, Deus não abençoa só você, abençoa um povo. Porque Elias, ele ofertou a necessidade dele e fez o quê? Caiu chuva. Mas era para mais na frente esse. 1 Reis 17, versículo 1. Deus é bom. Fala assim: Deus é bom. Ora, Elias de Tisbe e Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem nos anos seguintes, exceto mediante a minha pula. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Queridos, Deus deu uma ordem para ele, mas Deus já tinha revelado para ele o que ele iria fazer. Então ele foi tranquilo. Aí ele foi para esse riacho lá. Deus enviou os corvos para poder. Você conhece bem essa história, eu creio. Que Deus enviava os corvos para tratar dele, levar comida para ele, pão e
E aí ele bebia a água do riacho. Só que aí o que aconteceu? O riacho secou. E aí Deus vai e fala para ele assim, ó, vai para, continue no texto, vai imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei que a viúva daquele lugar que lhe forneça, o quê? Comida. Ele já estava com fome, porque tinha cessado a comida. E Deus mandou ele para lá porque não tinha mais o que ele comer. Então ele foi. E ele foi confiando que lá tinha comida. Não, lá tem comida, se Deus mandou eu ir. Só que aí no texto seguinte fala assim, ó. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Ué, como assim? Se Deus fala para ele, eu já separei uma mulher para poder tratar de você lá. Lá tem pão, lá tem comida, pode ir. Aí ele chega lá com fome, que a viagem é longa. Chega lá, a mulher olha para ele e fala, não, senhor, eu juro por Deus que você serve. Não tem não. Acabou. E aí o texto continua dizendo o seguinte, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco colhido. Vou ler por aqui. Não vou ler por ali. É maior. Só um punhado de farinha e um cântaro, em um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Então o decreto para aquela mulher, para ela já era de morte. Já era de morte. E o que ela tinha, o profeta queria. Se fosse você, queridos, no lugar do profeta, você chega diante de uma pessoa e fala assim, oi, eu quero um pacote de arroz. E aí ela fala, nossa, mas eu só tenho esse. E mesmo assim você vai insistir com ela? Me dá. Você tem coragem de pegar, queridos, lembra da oferta da necessidade? Pula aí mais um texto. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Prioridade. E qual que era a prioridade ali? Era ela primeiro cuidar da viúva, do profeta. Se ela negasse, ela não ia receber as bênçãos que ela recebeu. Ela não, no final da história dessa mulher, queridos, ela termina num prédio. Ela termina numa casa top das galáxias. Só que nós temos medo de entregar a nossa necessidade. Nós temos medo de ofertar a nossa necessidade. Não, eu só tenho 10 reais, eu não posso. Não, só tem 100, eu não posso. Não, é só 200, eu não posso. É só 1000, eu não posso. Você nunca vai comer o melhor dessa terra. Elias olha a terra, queridos, naquele tempo estava passando por extrema necessidade. Extrema. Por quê? Antigamente não era dinheiro, era semente. Era plantio, era através do plantio que o povo tinha o que comer. Eu vou trocar aqui um cabrito a troca de uma vaca, eu vou trocar. Era assim que o povo vivia antigamente. Ouro, prata. E por esse motivo
esse motivo, a falta de água, a falta de chuva, a terra estava passando por extrema necessidade. Quando nós passamos por uma extrema necessidade, nós como cristãos precisamos buscar de Deus para sanar a nossa necessidade. Só que o nosso problema, querido, nós está vendo sua necessidade aí? Nós queremos resolver a todo custo. Eu pego a minha necessidade e eu falo, meu Deus. E o povo ficava o quê? Manda chuva, Deus manda chuva, Deus manda chuva, Deus, eu quero chuva. E nós fazemos o quê? Deus me dá um emprego, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E esquece da prioridade. Lembra o que é a prioridade ou não? Qual que era a necessidade de Israel? Água, chuva. Então logo o povo orava pedindo chuva. Eu imagino literalmente o povo clamando por chuva. Mas vamos ver o que realmente o profeta foi buscar de Deus? Abre lá 1 Reis 18, versículo 30. Aqui vai falar que Elias, ele sobe no monte. Ele sobe no monte, e quando ele chega lá no monte, queridos, para poder orar e pedir o quê? Mas ele depara com o altar do Senhor quebrado. Ele chega lá e fala, meu Deus, o altar está quebrado. E aí ele faz o quê? Vamos deixar a necessidade do lado agora, porque a prioridade é arrumar o altar. A prioridade nossa aqui é consertar o altar que está quebrado. Queridos, nós temos coragem de orar a Deus, pedindo, mas não temos coragem de consertar o altar do Senhor. Nós queremos sanar a nossa necessidade, mas não corremos atrás da prioridade. Nós achamos que apenas o nosso TSD já basta. Nós achamos que orei cedo, meio-dia eu estou de boa. Não, já clamei hoje cedo. Não funciona dessa forma. Quando eu olho para a minha vida hoje, queridos, eu falo, meu Deus, o tanto que eu colho, querido, que eu plantei lá atrás, meu Pai eterno. Meu Deus, eu falo, Deus, quando é que vai acabar esse negócio? Quando é que vai acabar? Porque é um negócio de doido. Só plantou destruição, querido. Só plantei destruição até um certo tempo da minha vida. E aí, quer orar e pedir a Deus a bênção. Quer orar e falar assim, Pai, nossa, olha lá fulano, Senhor. Fulano tem um carrão. Fulano tem isso, querido, a estrada que fulano passou, a estrada. Hoje eu citei, sabe quem de exemplo aqui? Eu citei o apóstolo e a apóstola porque eu conheço eles na íntegra. Eu falei o seguinte hoje de manhã, quem frequentava a casa deles mais era eu e a minha esposa. Nós comprávamos um pãozinho de vez em quando, ia lá, tomava um café. Às vezes eles viajavam, eles pediam para mim e a minha esposa ir lá tratar dos animais, e eles não recebiam mais ninguém na casa deles. Quem tem coragem de perguntar por quê? Eles tinham vergonha. Os móveis eram quebrados, o piso era tudo quebrado. E ia só eu e a minha esposa. E aí hoje, queridos, quem já viu as fotos da casa dele? Queridos, eu falei para ele, apóstolo, eu quero uma casa igualzinha essa do senhor. Mas para mim ter, sabe o que tem que acontecer, queridos? Eu tenho que pegar a mesma estrada que eles pegou. Eu tenho que passar nos mesmos buracos que eles passou.
Eu estou no caminho, tá, queridos? Eu sei que eu vou ter, porque eu estou no caminho. Eu não importo com o que as pessoas falam de mim, não, irmão, eu não importo. Eu sou sincero para vocês, eu não importo. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Em Deus, tá? Não é conquistar isso, conquistar aquilo. A casa foi o quê? Consequência. O carro bom foi o quê? Consequência. Do quê? Do que eles fazem. Da servidão. E aí, nós temos coragem de questionar. Vamos lá para o texto? Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Algumas versões falam consertou o altar do Senhor. Então ele subiu para pedir a necessidade, mas ele viu que a prioridade estava falida. Ele subiu para pedir chuva. Deus, manda chuva. Só que ele falou: eu não tenho coragem de pedir Deus nada sem eu consertar o meu altar. O altar está quebrado. Irmão, se o seu altar estiver quebrado, conserta. Irmão, conserta. Porque Deus não dá nada para ninguém com o altar quebrado. Ele pode até dar, mas é difícil. Eu ainda não achei um que conquistou. Eu sou um desses que eu não consegui até hoje, porque vivi por muitos anos com o altar quebrado. E o pior, não dava nem importância. Deixa aí o ano que vem. Não, o ano que vem nós damos um jeito nesse negócio. Mas eu sei quando nós vamos terminar de acertar o altar. Nós não somos perfeitos. O nosso problema, Michel, é achar que nós somos perfeitos. Sou alinhado, eu sou perfeito. Não. Irmão, o altar é a vida inteira. Nós vamos trabalhar a vida inteira no altar de Deus. O tempo todo, consertando. Falei aqui hoje de manhã, no dia da virada de ano, eu briguei com a minha esposa. Nós brigou por causa de bobeira. Discutiu. Só que não é briga, quando eu falo brigar, não é porrada não. É só uma discussão. O pastor briga com a mulher. Não, briguei muito tempo atrás. Hoje não briga assim na porrada mais não. Nós aposentou as luvas de boxe, tá? Nós demos um jeito nelas. Mas nós discutimos feio. Quebrou o pau. É porque eu sei, não é porque eu sei. Não, eu sei. Então tá bom. E veio os dois para a igreja, empurrado. Cheguei aqui, eu sentei ali, a apóstola. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Estão indo lá fazer agora. Vou lá fazer. Então faz então. Aí o que aconteceu com você? Nada não. Depois nós conversamos. Mas se você não consertar o altar, irmão, você não alcança. Aí você vê as coisas vazar na sua mão. Vai vazando. Igual areia. Já viu areia vazar na mão? Podia ter trago uma areia para jogar na minha mão aqui. Estou fazendo muita bagunça aqui dentro. Mas é igual a areia. Se o altar estiver quebrado, Elias não teve nem coragem de pedir. E era algo que Deus já tinha até prometido. Ele já tinha falado que através da palavra dele ia chover. Só que ele se deparou com o altar quebrado. E para consertar o altar, fala para o irmão que está do seu lado e fala assim: para consertar o altar tem sacrifício. Um deles foi a oferta. Doido demais, né? Um deles, queridos, foi a oferta. Meu Deus. As ofertas que eu mais minha esposa fez o ano passado, queridos. Meu Deus. Sabe por que é você ver a necessidade, de você ter que pagar uma coisa, você tem que pagar alguém, e Deus falar: oferta a sua necessidade, irmão. A primeira foi a oferta. Fala assim: primeiro, conserto do altar. É a oferta. Segundo,
esse trem aqui doido, hein? Queridos, Deus, Ele nos trata de uma forma dolorida, mesmo quando nós somos obedientes. Então, não desiste não, irmão. Você está na caminhada. Eu não sei para quem que é isso aqui, mas você está numa caminhada pesada. Não é fácil ser cristão, irmão. Não é fácil. É isso aí mesmo que você está vivendo. Se está assim é porque está bom. Pensa que confusão danada. Olha a confusão. Peço chuva, conserta o altar. Peço chuva. Não, eu vou consertar o povo. Chuva. Pensa. Quem já se parou numa situação dessa? A oferta. Paga. Oferta. Tem que ter coragem para ofertar. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Quem já ficou com fome aí? Uma fome assim de quase 3 dias. De dar dor assim hoje eu amanheci desse jeito, tá? Eu cheguei aqui numa fome, brocado. E quando eu fui comer, Deus falou, não, faz um jejum até meio-dia, até meio-dia e meio, né? Que é o almoço. Vai para o jejum, eu já provei. Eu não tinha jantado ontem, falei, amém, Senhor. Aí eu fiz um jejum. Almocei lá na casa da Elisama, pensando num rango sobrenatural. Eu não passei inveja não, eu aposto. Rapaz, ela veio. Ela tá ali. Ela fez um lombo de porco. Eu comi pouco, 5 pedaços. E aí, eu não tô comendo arroz, feijão, cortei esses negócios, refrigerante, cortei tudo da minha vida, em nome de Jesus, pro resto da minha vida. Não sei se eu vou conseguir. Ora por mim aí, queridos. E aí eu fui comendo carne, na fome. Nossa, falei, Deus, eu preciso parar. Aí o Andrew foi lá e falou, não, pastor, vou ali só buscar um negócio ali rapidinho, chega com não sei quantos picolé. Eu falei, não, tô acreditando. Tô querendo largar o açúcar, o homem chega com... eu sei que eu comi 3 picolé, não sei quantos que ele levou, comi 3. Quebrei meu negócio tudo, baguncei minha vida, Tiluca, lá, engordei já uns... Mas pensa no rango. O que você faria no lugar do profeta? O que você faria no lugar de Elias? Supria a sua necessidade, porque era ele orar e Deus mandar chuva. Era ele falar, Deus manda chuva, Deus mandar. Mas ele preferiu arrumar o altar. O que você faria? A necessidade ou arrumar o altar? Você no lugar de Elias. Pedir chuva com o altar quebrado não é a solução. Ter a necessidade, resumir para você, suprida com a sua intimidade com Deus defasada, não é opção. Ter a necessidade suprida com Deus longe de você, não é a solução. Não é. Tem pessoas com um altar quebrado pedindo emprego. Tem pessoas com um altar quebrado pedindo carro. Tem pessoas com um altar quebrado pedindo casa. Tem pessoas com um altar quebrado com caráter defasado. Tem pessoas pedindo com altar quebrado. Tem pessoa pedindo com altar quebrado. Dá um conselho para essa pessoa que está do seu lado aí. Dá uma balançadinha nela.
Conserta o altar, irmão. Elias decretou, sabe o quê? Elias decretou o seguinte: com o altar quebrado, não tem chuva. Para consertar o altar, Elias, ele pegou 12 pedras. Quem já carregou pedra? Hoje o Luiz me pediu ajuda para poder carregar aquela porta lá, apóstolo. Lá para frente. Falei, meu Deus, que porta pesada. Eu numa fome, peguei a porta, saí até assim, ó. Falei, nossa, porta que o apóstolo arrumou aqui, para que isso? Para guardar, pesado. Para poder arrumar o altar, tem que ter sacrifício. O primeiro sacrifício que eu falei foi a oferta. O segundo, queridos, sofrimento. Sofrimento. Carregar a pedra não é fácil. Fica mais fácil quando você acha ela por cima da terra. Mas tem pedra que você tem até que cavacar para arrancar. Eu já cavaquei para arrancar a pedra, para fazer alicerce muito com meu pai. Arrancar ela de dentro da terra. Um arrancava, colocava para fora e o outro pegava e carregava. Então tem que ter esforço. Se você precisar, queridos, de R$1 milhão, aí Deus vai te dar 10 milhões. Não. A necessidade está suprida ou não? Hã? Está suprida, irmão. Ainda vai sobrar 9. 9 para colocar naquele negócio que rende lá. Sei o nome daquilo? CDB. Ainda vai sobrar 9 milhões. Só que eu quero te falar um negócio. É mais fácil, Daiane, nós ir para o céu sem a necessidade ser suprida do que ir para o céu com ela sem estar cumprida. Resumindo, o céu não precisa de você com a sua necessidade suprida. O céu precisa de você com a prioridade controlada. Querido, se Deus voltar no outro dia nós com a necessidade suprida e a prioridade não está no nosso controle, que é a presença de Deus, porque tem como eu controlar a presença de Deus do meu lado. Querido, você pode ter certeza, o inferno E aí sabe o que eu me entorno? Um sanguessuga do Senhor. Eu dei um exemplo aqui esse dia, eu fugi com meu irmão quando eu era pequeno, para ir para um lago, uma barraginha, e nós foi nadar. Aí quando eu saí do lago, nós estávamos escondidos do meu pai. Quando eu saí, minhas costas estavam cheias de sanguessuga. Aí meu irmão, nossa, suas costas estão vermelhinhas, o pai vai me bater. Estava nem preocupado com sanguessuga. O pai vai me bater, vai descobrir que nós estávamos. Aí ele, não, peraí, vou arrancar. Aí ele veio arrancar com um pauzinho, arrancou o sanguessuga. E aí minhas costas vermelhas, eu falei, agora nós não podemos nem ir embora, porque ele vai ver isso aqui e vai descobrir onde nós estávamos. E o sanguessuga, ele vai sugando assim, querido, não pensa num negócio doido. E nós está igualzinho com Deus. Só querendo, só me dá. É pouco, Deus, me dá. Irmão, é sim ou não? Queridos, eu entrei em acordo com o pastor Fabrício, a pastora Ana Laura, junto com a minha esposa, e a equipe de líder da atmosfera para aqui. Nós estamos tomando conta da limpeza da igreja, no geral, eu e a minha esposa, e aí nós vamos montar uma equipe da atmosfera que vai vir limpar todo domingo. E aí, fica muito difícil para algumas pessoas vir. Muito difícil. E nós entendemos isso. Mas também, nós sabemos aqueles que não querem vir. Não quer vir, tá bem, irmão. Você tem suas prioridades. Mas tem também as necessidades. Se vir ou não vir, eu e ela tá aqui.
pastora Laura e o pastor Werner tá agarrado no pé. Eu estou até amarrando acho que vou amarrar um negócio no meu pé e no pé dele para nós estar vindo toda vez. O dia que eu estiver desanimado, ele me puxa. O dia que eu estiver, porque é assim. Nós precisamos estar aqui. A Vanessa nos ajuda muito. Mas, querido, você não sabe o tanto que é prazeroso servir. O quanto é sobrenatural servir. Nós queremos aquilo que Deus tem para nós, mas não queremos dar aquilo que Deus quer de nós. Deus, Ele mudou a estação dessa igreja. Queridos, Ele mudou a estação dessa igreja, desde o ano passado. Irmão, você não sabe o quanto nós ficou alinhado para vestir. Hoje eu descobri, Moreno, que tem jeito de eu levar a minha calça lá na costureira e fazer uma barra igual aquela da cadê aquela de cedo? Eu vou fazer na minha, que fica bonita a voz. Eu gostei ontem. Hoje cedo. Deus mudou a estação da igreja. Deus mudou o vestimento do povo. O povo está andando tudo bonito, rapaz. Pergunta se tem dinheiro. Não tem não, mas tá lindo. Olha o Deuene, fica de pé aí, Deuene. Deuene, queridos, quando ele chegou aqui, ele era da Assembleia de Deus. Aí ele usava nada mal, nada da Assembleia, meu irmão. Meu Deus, os meus irmãos é tudo de lá. Eu vim de lá, amo demais, misericórdia. Mas a vestimenta deles é diferente da nossa, sim ou não? Eu tinha um irmão que chamava irmão Miro. O defunto do terno dele, apóstolo, eu falava, meu Deus, era o terno dele, vinha aqui, aquele negoção. E ele profetizava na minha vida. Na hora que ele falou assim, irmão, o terno dele batia no meu rosto. Nossa do céu. Aí Deus foi e mudou a nossa vestimenta. E eu amava, ele morreu, queridos. O irmão Miro, ele faleceu há um tempo atrás, no Covid. Mas, queridos, eles são homens de Deus. Mas o vestimento deles era diferente. Deus chegou aqui, né, Vanessa? Eu olhava para o Deus e meu Deus. Aí Deus mudou lá o homem, mas como tá andando bonito, rapaz. E eu, que não era nem de nenhuma igreja, imagina como que vestia. Chegava aqui com um chinelão, com um negócio atravessado aqui, ó. Achava que estava abafando. Não penteava cabelo, eu não penteava cabelo. Penteava, apóstolo. O apóstolo Cismar quer rapar minha cabeça, porque eu não penteava cabelo. Eu andava todo bagunçado. Então Deus mudou a estação da igreja. E hoje nós chegamos no andor. Queridos, Deus vai acelerar aquilo que você planejou, irmão. Irmão, você está por fora. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Ó, nós estamos com uma unção sobre essa igreja aqui, sabe? Sobrenatural. Se você entrar nela, irmão, ó, eu estou falando para você. Nós somos imparáveis, queridos, debaixo dessa unção poderosa. Queridos, eu sirvo nessa igreja aqui já há 10 anos. Vai para 11. Não sei nem mais quantos anos que eu sirvo aqui. Mas eu nunca vi o nível como nós estamos hoje como pessoa. Como ser humano. É algo espetacular. Como ser humanos, eu digo até nas nossas falhas. Porque às vezes a gente erra, nós erramos, nós falhamos, e aí nós temos coragem de ir lá e falar, querido, me perdoa, eu errei. Queridos, Deus está nos acelerando. Chegou, fala para o irmão que está do seu lado, chegou. Mas eu quero falar, queridos, Deus está chamando alguém para um concerto sobrenatural hoje. Para um concerto. Ele veio cá para consertar, eu não sei o que. É um concerto dele com Deus. Não é ele com esposa, não é ele com filho, não é ele com Deus. Que Deus vai mostrar para ele que ele tem que consertar com filho, com esposa, com, não sei, com tia, com primo. Mas Deus está chamando, viu, irmão? Tem palavra, querido, que é dura. Queridos, eu só fui transformado em palavra dura. Aquelas palavras que massageiam o meu ego, que fala assim, não, irmão, você vai obter tudo
que você precisar, com o altar do jeito que está aí, essa palavra ela é boa, mas não traz transformação. E aí, quando vem uma palavra dessa de confronto, pum, a pessoa fica brava. Tá pegando é pra mim, olha. Tá falando isso aí é porque conhece a minha vida. Tá falando isso aí porque sabe que eu errei ontem. Querido, eu erro toda hora. A todo tempo nós erramos. Mas nós temos que consertar o nosso altar todos os dias. Fala pro irmão que está do seu lado e fala assim: todo dia, irmão, é dia de consertar o altar. Mas quando a palavra ela vem para nós e a gente tem temor sobre ela, fala, cara, é verdade, eu preciso arrumar, eu preciso consertar o altar. Eu creio que você ainda tem uma intimidade profunda com o Senhor. Quando a palavra vem de confronto, dói. Queridos, não tem problema ficar bravo, tá? Porque eu fico bravo. Quando a palavra me confronta, meu Deus, eu fico 3 dias sem conversar, ou com a apóstolo ou com a apóstola. Eu fico. Pergunta ela. Ixi, eu não dou nem ideia para ela. Eu passo, corto, volta. Mas eu recebo. Mas quando a gente não quer ouvir aquilo que a gente... Eu quero ouvir o que eu quero. Sabe o que eu tenho que fazer? Igual aquele rei lá que contratou um profeta de Baal. Vai lá e contrata, irmão. Fala o que eu quero aqui. Paga ele, irmão. Ele vai falar o que você quiser, ué. É só contratar. Falou, não, eu quero pagar você para você falar aquilo que eu quero. Pronto. Não precisa nem vir na igreja. Mas ele não vai trazer transformação para a sua vida. Não vai. Elias faz a necessidade de esperar. Porque quando há prioridade, a necessidade espera. Meu Deus do céu. É fora da edição, foi aqui. Elias, você não entendeu, vou repetir para você entender. Elias faz a necessidade de esperar. Porque a prioridade. Vou repetir a frase lendo que eu editei ali agora. Elias faz a necessidade de esperar. Porque quando a prioridade chega, a necessidade espera. Eu vou traduzir para você. Quando você, queridos, tiver com fome na sua casa, quando você tiver com as contas de energia cortadas lá na sua casa, e você ir para a prioridade, ela espera. Mas espera quantos dias? Quanto tempo for preciso? Eu preciso trocar o meu carro esse ano, mas se for o ano que vem, amém, irmão. Eu preciso comprar minha casa, se for daqui 5 anos, amém, irmão. Ela tem que esperar mesmo, porque a minha prioridade é outra. A minha prioridade é o Senhor. A sua é também, irmão? Aí, queridos, Elias clama ao Senhor e pede chuva. Queridos, eu imagino, não foi de uma hora para outra, não. Consertar o altar do Senhor quando ele está quebrado de fato, de verdade, não é do dia para outro. Queridos, quando eu entrei no banco dessa igreja, que eu fiquei 2 anos no banco, restaurar não foi fácil, não. Eu olhava para os velhos de casa, que na época era o Ender, era a Carlinha, eu falava assim, olá, eu já sabe do meu pecado, eu vou embora, eu não quero ficar nesse trem aqui, não. Aí o apóstolo lá correndo, meu filho, vem cá aqui. Vem, moço, meu Deus, não tem ninguém sabendo, não. Oh, Deus, eu estou cuidando de você. A gente vê defeito em tudo, irmão. Não, aí na hora de ir embora, topa quando eu lá para você ver, tá todo mundo olhando para mim, meu Deus do céu. Passei 2 anos de jeito aqui na igreja. 2 anos sofrendo, irmão. Sofrendo. E o apóstolo rindo, meu Deus, eu ficava numa raiva. Rapaz, eu estou sofrendo e esse homem está rindo. Esse homem está rindo, sabe por quê, irmão? Porque quando o seu pecado ele é exposto, nós sabemos que ele tem cura. Mas quando ele está debaixo de uma pedra guardada, irmão, nós sabemos também que ele nunca
vai transformar a sua vida. É melhor eu no banco 10 anos aqui na igreja com o meu pecado exposto do que 10 anos eu servindo aqui com ele escondido. Eu não vou para o céu. Não fica, né? Vai embora. Meu Deus do céu. Santo Deus. Então, queridos, exige de nós jejum, oração. Exige jejum, oração, tempo com Deus. Falei pro nosso patrão lá, pro Michael, falei: Michael, eu fiz 40 dias de jejum, irmão, não ligo. É mentira, eu não acredito nisso não. É mentira, fiz. Ele pesquisou na internet. Aqui, ó, o ser humano só vive 4 dias com água. Não é mentira. Eu falei: irmão, você está falando aqui é do natural, irmão. Quando eu fiz esse jejum aí, eu não estava no natural não, eu estava no sobrenatural. Você é doido? Queridos, eu já vi pastor aqui na igreja tentar e não conseguir. Eu já vi tentar e conseguir. Mas eu já vi membros de célula falar: eu vou fazer. Às vezes aguenta um dia e meio, irmão. Sabe por quê? Porque está no natural. Querido, se estiver no sobrenatural, comendo a Bíblia, orando, jejuando e falando: fome vai embora, eu quero é Deus, meu espírito está fortificado, a minha carne está fraca mesmo, mas eu vou romper e pronto. É igual o jejum aqui, ó. Quando eu olho para esse jejum aqui que o apóstolo faz, eu falo: não, o apóstolo está tendo misericórdia, hein? Você está doido? Colocar nós ainda com uma refeição no dia é só o ouro. Mas se eu não tiver no espiritual, irmão, eu morro antes de acabar os 12 dias. Porque o ser carnal, ele é carnal. Não tem compaixão, não tem amor. Mas o ser espiritual, irmão, meu Deus. Quando eu fiz esse jejum de 40 dias, eu estava saindo. Como é que foi? Eu saí dos 2 anos de banco. Fiquei 5 dias. Eu fiquei assim, meio assim. O apóstolo chamou nós para conversar e falou assim: eu vou separar você e a pastora você e a Heloísa para pastor dessa igreja. Queridos, eu caí de costas. O que o senhor está fazendo? O senhor é doido? O senhor pirou o globo. Falei: não, você vai, porque com 2 anos no banco, eu continuei lavando as cadeiras da igreja. Eu continuei limpando na porta, abraçando, servindo, amando, na atmosfera. Porque depois de 1 ano e meio eu fiquei feliz, queridos. Me deu um negócio bom na igreja. Falei: já foi, irmão. Deus já me perdoou. Eu não preciso do perdão do ser humano, não. Preciso do perdão de Deus. Bora. Sou o cara mais feliz dessa igreja, irmão. Você? É eu ou é você que é o mais feliz dessa igreja? Irmão, eu sou feliz demais nessa igreja, irmão. Tem pessoas que me amam. Tem pessoas que tiram da necessidade deles e me dá. Assim, ó. Eu tô precisando, mas toma aqui, eu sei que você está precisando também. É igreja. Irmão, as pessoas falam assim: não, mas você é de jeito que um apóstolo sou, cara. Eu sou. Gratidão, irmão. Não dá para cuspir no prato. Um dia eu comi, eu vou comer, não sei quantas vezes não. Não dá. Não entra na minha cabeça. Está acabando. Queridos, Jacó, ele era usurpador. E você acredita que ele conseguiu ficar rico? Não é, pastor Marcelo? Com caráter defasado, ele conseguiu ficar rico, irmão. Gênesis 32, versículo 22. Jacó, ele conseguiu prosperar, irmão.
conseguiu ser o cara mais rico, assim, igualzinho o Elon Musk. Rico, mas com caráter defasado, com dinheiro no bolso, pagando as contas tudo certinho, tá, que eu pago, meu funcionário, pá. O caráter dele era defasado, irmão. Olha lá, naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o vale de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Queridos, Jacó, ele precisava da bênção dele. Sabe qual que é o nosso problema? Nós soltamos Deus a qualquer hora e qualquer momento. Começa a machucar, irmão, começa a ficar dolorido, começa a ficar apertado, começa a ficar difícil a caminhada. Queridos, a gente perde carro, perde casa, perde, não tem nem roupa, não tem comida e vai ficando apertado. A gente solta, a gente abandona Deus. Deus fez um teste com Jacó, falou: me solta, cara, eu não te solto. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Queridos, por que você soltou antes da bênção? Por quê? Porque você falou: então tá bom. Antes da bênção chegar, Jacó foi inteligente. O anjo olha para Jacó e fala assim: Jacó, 10 anos, irmão, seu casamento. E não muda, irmão. O que eu tenho com você? Não tem nada com você mais não. 10 anos. Jacó, 20 anos na igreja. E seu caráter é o mesmo? Não, eu estou fora, me solta. Jacó, me solta. Fala seu nome. Me solta. Pega a sua necessidade, irmão. Só segura ela, tá? Com ela na mão aí. Disposto a mudar, ele disse: não solto. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. Eu só te solto quando o Senhor mudar o meu nome. Eu só te solto quando o Senhor mudar o meu caráter. Eu só te solto quando o Senhor fazer de mim um esposo que a minha esposa merece. Aí ele partiu para a prioridade. Ele partiu para a prioridade. Aí a vida dele mudou. Mas enquanto eu estiver dando importância para a necessidade, irmão, a sua vida não vai mudar. A sua necessidade tem que estar, sabe aonde? Na mão do Senhor. Você controla a prioridade, mas a sua necessidade é Deus. Até hoje, quando o povo queria comer carne, que era necessidade, quem mandou carne foi Deus, não foi Moisés. A necessidade, quem supre é Deus. Olha para a sua necessidade. Olha. Por que você está com ela na mão ainda, irmão? Por que você está com a sua necessidade na mão?
Deus te chamou, irmão. Você não está aqui dentro desse quadrado, desse retângulo aqui à toa, não. Deus te chamou. A sua necessidade, ela tem que estar nos pés do Senhor, irmão. Tem que estar no altar. Começa a cuidar da sua prioridade. Começa a cuidar da sua prioridade, irmão. A sua prioridade é estar nos pés do Senhor, é consertar o altar. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Já está acabando. Finalizando. Eu vi uma frase ontem, eu não sei no status de quem foi. Fala o seguinte: cada um terá a vista de acordo com a montanha que subir. Essa frase, ela foi surreal na minha vida. Irmão, para de olhar para as pessoas, para de olhar as bênçãos das pessoas. Contempla, querendo alcançar ela. Fala, eu quero, igual eu disse, eu quero uma casa que o apóstolo tem. Eu quero o carro que ele tem. Mas, queridos, eu tenho que traçar o mesmo caminho, eu tenho que... Isso não é inveja, não. Inveja é você querer o que ele tem e não querer fazer nada para ter. Nunca vai ter. Nunca. Como eu disse, irmão, tem algumas pessoas aqui que Deus ele quer tratar diferente. O altar, ele tem que estar restaurado. E Deus ele quer tratar o seu altar hoje. E hoje é o dia. Aproveita, irmão. Conserta o seu altar. Faz como Elias. Prioriza o altar. A necessidade você já trouxe, está aqui, ó. A sua necessidade você já colocou nos pés do Senhor Jesus. Agora você vai buscar a prioridade. A prioridade, ela, como eu disse, ela é dolorida. Ela gera em nós, queridos, um sacrifício, uma oferta.